No período em que o Rafinha esteve em campo, o Rafinha não se saiu bem. Seleção brasileira, você precisa jogar, rapaz. Relacionadas ao Rafinha, É muito frustrante. passava por enormes dificuldades financeiras. Não sei se ele vai ter condição de seguir na Copa. Ai, que o povo brasileiro não gosta. Parece um Rafinha que não tá leve para jogar essa Copa do Mundo e Para de ser mascarado, vai jogar bola, porra. me parece um Rafinha muito pressionado. Cara, vazou toda a polêmica do Rafinha e é grave. O Rafinha passava por enormes dificuldades financeiras. Vocês vão ver aí, o Rafinha respondeu o cara numa rede social. Me parece um Rafinha muito pressionado. O Nicola falou mais uma vez sobre o que tá acontecendo com a esposa e a família. Sobre uma relação desgastada. E o Neto meteu o louco. Mascarado, vai jogar bola. A notícia sobre o Rafinha é muito grave lá na Copa do Mundo. Independentemente ali da questão da lesão, no período em que o Rafinha esteve em campo, o Rafinha não se saiu bem. Ao contrário do Vinícius Júnior. Não gostei do jogo do Rafinha. Não vinha fazendo um bom jogo, não vinha conseguindo gerar grandes oportunidades, não vinha conseguindo incomodar pelo lado direito do campo. Algumas jogadas foram até o Rafinha e não seguiram, morreram. Acho que, ao mesmo tempo em que vimos, nos 2 primeiros jogos da Copa, um Vinícius Júnior chamando a responsabilidade e correspondendo, vimos um Rafinha muito abaixo. Não sei se ele vai ter condição de seguir na Copa. É a mesma lesão que ele já teve em outros momentos nessa temporada. Aparentemente, né, na mesma região. Vamos ver se é de fato a mesma lesão, mas é na mesma região. E a Copa do Rafinha, ela talvez, e não é comemorando lesão de jeito nenhum, eu jamais faria isso. Alguém que quase parou de trabalhar, de fazer o que ama, porque teve uma doença muito perto da corda vocal. Sei a angústia que é você ficar fora daquilo que você ama fazer. Então jamais eu torceria por isso. Eu seria a última pessoa a torcer por isso. Porém, o Rafinha não vinha fazendo uma boa Copa e talvez a ausência do Rafinha nos próximos jogos faça o Brasil encontrar melhores soluções pelo lado direito. De fato, até o momento, é muito frustrante o nível de futebol. Me parece, eu não sei se você tem a mesma sensação, talvez narrando os jogos a gente veja com um pouco mais de atenção e capte alguns detalhes que podem passar batido no geral. Me parece um Rafinha muito pressionado. A sensação que eu tenho é de um Rafinha, até o semblante, as tomadas de decisão, me parece um Rafinha que não está leve para jogar essa Copa do Mundo e de fato, assim, essa Copa não está leve para ninguém na seleção brasileira. A pressão é muito grande, o jejum é muito grande, a cobrança é muito grande, a camisa da seleção brasileira é um negócio muito grande, muito pesado. Mas essa coisa de saber que não rende no nível que rende no Barcelona, saber que há um gap tão grande, eu acho que isso está mexendo com o Rafinha. Vocês estão brincando. Aí, vamos supor, chega nas quartas de final, a gente pega a França ou a Espanha, que tá igual eu hoje. Eu tô numa caganeira desgraçada, uma cólica lazarenta. O caganeira lá na Rússia, na arquibancada. Você imagina ele enfrentando aquele menino da França? Olise. Olise. Não, ele não vai cagar. Ele vai... Você imagina ele. Aí é o seguinte, a gente precisa... Nós, seleção brasileira, você precisa jogar, rapaz. Precisamos jogar, o Rafinha. Ai, que o povo brasileiro não gosta de mim. Ah, não fode, irmão. Joga a bola, faz gol, que o povo brasileiro vai te levar pro céu. Vinícius Júnior, para de ser mascarado, vai jogar bola, porra. E o Neymar, que tá jogando altinha, vamos ver se ele vai entrar contra a Escócia. Eu acho que Portugal vai chegar entre os 4 para disputar o título. Após a repercussão do vídeo do Vampeta, Rafinha também se pronunciou num post no Instagram. A página Sem Clubismo UFC afirmou que Rafinha estava sofrendo problemas financeiros devido aos gastos com sua esposa e Rafinha comentou na publicação: cuidado com as coisas que tu posta sem saber a verdade, pegando histórias falsas de pessoas que não sabem de nada da vida de ninguém e que não são exemplos pra ninguém. Pode acabar se prejudicando pela mentira dos outros, escreveu o jogador da seleção brasileira. O Jorge Nicola foi o primeiro a falar do problema entre pai e sogro do Rafinha. Agora teve novas informações sobre essa baita polêmica. Informação exclusiva sobre Rafinha: o atacante espera estar à disposição de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo a partir das oitavas de final. Você vai lembrar, na última sexta-feira, na vitória do Brasil por 3-0, Rafinha saiu no primeiro tempo por conta de uma lesão muscular na coxa.
Rafinha tem feito tratamento em até 3 períodos por dia e já sabe que não terá condição de enfrentar a Escócia nessa quarta-feira e também não fará parte do primeiro jogo de mata-mata na próxima segunda-feira. O adversário vai depender da classificação final do Brasil. A partir das oitavas, se tudo correr dentro da normalidade, na programação estabelecida pelo Departamento de Saúde da CBF, Rafinha já fica à disposição. Rafinha que chorou demais após sentir a lesão. Ele e a esposa falaram ao telefone, os dois às lágrimas, muito preocupados com a chance de ter de ser descartado da Copa do Mundo. Essa possibilidade foi completamente alijada, não existe essa chance. Rafinha estará à disposição de Carlo Ancelotti no mata-mata, possivelmente a partir das oitavas. Só para completar, 2 informações bem importantes relacionadas ao Rafinha em meio a uma série de especulações. Vampeta chegou a dizer que o Rafinha passava por enormes dificuldades financeiras. Eu posso dizer o contrário. Rafinha nunca recebeu tanto na vida quanto atualmente. Além do salário de 8 milhões de reais por mês no Barcelona, ele fechou 9 patrocínios para essa temporada por conta da Copa do Mundo. E se dinheiro fosse problema, o Rafinha que decidiu não ter empresário desde que Deco virou executivo de futebol do Barcelona, Rafinha chegou a receber uma oferta de 8 milhões de euros de um grande escritório de futebol. A ideia desses caras era representar o Rafinha, mas ele optou por não ter um empresário fixo. Cheguei a contar para vocês no vídeo dessa segunda-feira que era o sogro dele, o Alexandre Madeira, quem cuidava da carreira do Rafinha. O staff do Rafinha me procurou para garantir que o Rafinha não tem representante legal. As decisões são tomadas em família, ao lado da esposa dele, a Natália Belotti, dele e eventualmente também do sogro, mas não há um representante fixo e específico. A saideira sobre Rafinha, também contei para vocês sobre uma relação desgastada entre o Alexandre Madeira, o sogro, e o pai do Rafinha. O staff do Rafinha assegura que eles estão na mesma casa em New Jersey e que a relação entre eles é boa. E aí, nação, assunto que foge completamente do futebol. Sei que muitos gostam, muitos não gostam, mas é Copa do Mundo. Não tem como a gente deixar de falar do problema que tá enfrentando o Rafinha. Teve muita gente que tá questionando, falando que, o Rafinha não tava legal, o cara não tava normal, o cara não é assim. No Barcelona ele tem uma outra postura, completamente diferente, e deu pra perceber. Ele teve até uma outra postura dentro de campo de correr um pouco mais, de se doar um pouco mais, mas continuou errando. E ele tava jogando mal antes da contusão. 2 gols cara a cara com o goleiro que ele perdeu. Foi bizonho ver o Rafinha com essas 2 finalizações antes da lesão. Então assim, cara, pode ter algum problema mesmo. Não sei se é emocional, de repente esse problema que o Jorge Nicola trouxe entre sogro e pai pode influenciar. Já vi uma entrevista da mãe dele também, falando que, problema todo mundo tem, mas essa questão financeira, a gente não tem problema nenhum com isso e tal. Enfim, não sei. Muita gente fala assim, se o Rafinha tem problema, um dos jogadores mais bem pagos do Barcelona, quem dirá a gente e tal. Mas assim, rapaziada, quanto mais você ganha, mais você gasta também, né? Então não sei a que ponto isso é verdade, é mentira, é boato. Só sei que isso pode estar atrapalhando o ambiente da seleção brasileira. Aí tem a ver com o que a gente sempre comenta aqui, o que vocês gostam, que é o futebol. E dentro de campo isso pode prejudicar muito. Então, cara, se for o caso do Rafinha tá mal, o Rafinha não tá ali ajudando no ambiente, fazer igual fez com o Neymar. O Neymar provavelmente estava mal ali no começo, tendo que tratar, cabisbaixo, segundo alguns relatos de algumas pessoas. Ele tá ali tratando, os jogadores estão ali, uma boa fase. Eu acho que é assim, cara, se o cara não tá bem mentalmente, ele pode ser o Rafinha, pode ser o Ronaldo, pode ser o Pelé. Dá lugar pra quem tá bem. E já tava na hora do Rafinha sair do time antes mesmo da lesão. Vamos ver agora contra a Escócia se isso vai rolar. Vamos fazer o seguinte, bora botar fogo na discussão. Eu quero saber da tua opinião. Vocês acham que o Ryan, o Endrick ou então o Luiz Henrique vai entrar bem melhor que o Rafinha contra a Escócia? Quero saber aqui, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!